Olha, para você que quer saber se você tem problema no coração, né? Botar aqueles medidor de braço, aquela coisa toda, ir no hospital, precisa não. Basta assistir o jogo do Vasco. Se você conseguir sobreviver ao jogo do Vasco, você tá ok do coração. Porque não tem condição, cara. O Vasco tava com o jogo na mão. Tava tocando a bola ali, o Operário deu uma melhorada no segundo tempo, fez uma pressão ali, mas o Vasco estava com o jogo literalmente na mão, tocando bola para um lado para o outro, né? Em alguns momentos ali tentando. O Lloyd, que foi um personagem do jogo, né? Inclusive nós vamos falar dele já já. Mas o Vasco estava com o jogo na mão e, pô, cara, no finalzinho lá, né? Pega aquele gol de cabeça ali de cruzamento. E o Vasco gosta dessas emoções, né? Não é verdade, galera? É uma coisa de louco, velho. E aí na penalidade ali, o Léo Jardim pega o primeiro pênalti, né? E aí o Vasco perde a cobrança de novo. E aí pede a cobrança de novo, aí o Léo Jardim tem que salvar de novo. Então, assim, emoção. Hoje eu vivi o que é ser um torcedor vascaíno. Para quem acompanha o canal sabe qual o time que eu torço, mas cara, quando eu tô assistindo um time, porque assim, eu tenho o meu time, mas eu tenho uns times que eu simpatizo assim, sabe? E o Vasco é um deles. E eu torço muito, cara, pela recuperação do Vasco, porque o Vasco é um time gigantesco, galera. É um time gigantesco. E é triste ver o Vasco nessa situação financeira, instituição e tudo. E eu torço para que o Vasco dê a volta por cima, né? Se reestruture e que fique tudo bem, cara, com esse torcedor apaixonado vascaíno. E hoje eu pude presenciar, viver o que é ser um torcedor vascaíno. Muita emoção, cara. Muita emoção, muito estresse, muita raiva. E o Vasco é isso, é sofrimento até o final. Quase que foi eliminado pelo Operário hoje. Dá tranquilidade para a continuidade. Dá tranquilidade para a continuidade do trabalho do Fernando Diniz, né? Porque se ele fosse eliminado hoje, talvez a pressão seria muito grande daqui para frente. E essa classificação do Vasco hoje dá tranquilidade para ele prosseguir com o trabalho dele de forma mais tranquila, né? Apesar de que eu acho que com certeza não vai ser campeão da Copa do Brasil, pode até bater na final. A gente no futebol é isso, cara. No ano passado o Vasco foi semifinalista da Copa do Brasil. Quem sabe esse ano pode ser de novo, a gente não sabe, galera. A gente não sabe. E o Lloyd? E o Lloyd? Eu acho que está se criando um precedente assim perigoso, porque eu acompanhando o Lloyd hoje, claramente ele não estava bem no jogo, claramente. E em determinado momento ali, parece que ele deu aquele chute, né, de fora da área, fez assim e não se sabe exatamente se foi para a torcida, se foi para o Fernando Diniz. Pode ter sido um pouco dos dois. E teve um determinado momento que o Fernando Diniz chama ele, né? E ele faz pouco do Fernando Diniz, não vai. Aí tem um determinado momento que ele, tipo assim, fala demais, deixa ele falar, alguma coisa assim. E cara, assim, o Fernando Diniz na entrevista coletiva disse que ainda vai ver essa situação direitinho. Mas o Fernando Diniz, se ele não olhar essa situação com calma, assim, por fora, pode se criar um precedente perigoso, cara. Porque a gente sabe como funciona o Diniz. O Diniz é explosivo. Ele é isso aí mesmo, galera. É sufocando o jogador todo tempo no jogo, tudo. É isso aí. Tudo bem que o Diniz, ele tem algumas coisas que ele tem que melhorar, cara. Né? Eu, particularmente, eu prefiro que o Diniz, tudo bem, ele pode ter o jeito dele, as cobranças dele, mas ele tem que dar uma maneirada também, porque senão ele vai perder todos os grupos com que ele trabalhar. E o Lloyd, ele transpareceu isso em campo, né? Então, assim,
hora do Fernando Diniz agir lá nos bastidores e conversar com ele para entender o que foi que aconteceu. Porque, cara, a gente sabe que tem jogador que é marrento, né? Bons jogadores, historicamente, são marrentos, né? Ou então a grande maioria deles. Bons jogadores, craques, né? Cara, o que foi que o Lloyd fez ainda no Vasco? O que foi que o Lloyd fez ainda no futebol? Nem no Vasco, no futebol. Com todo respeito, nós estamos falando aqui do profissional Lloyd, jogador do Vasco. O que foi que ele fez para ter essa marra toda em um jogo importante para o Vasco? Mas a gente entende, cara, cabeça quente ali, pressão, a torcida vaiando e acontece. Então, assim, é coisa do Fernando Diniz chegar, conversar com ele e colocar os elenco nos lugares e para poder, né, manter o controle do grupo, porque senão pode ser complicado, né, para o prosseguimento do trabalho do Fernando Diniz. Mas é isso. Vasco classificado, assisti esse jogo hoje todo, eu tava ali no sofá ali apreensivo, como se eu fosse torcedor vascaíno. E é isso, cara. Eu quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno. Falei alguma besteira? Eu quero que você comente aqui. Deixa a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo aí com os amigos. Beleza? Tamo junto, galera. Falou!